Paulo II para consagrar as famílias ao Imaculado Coração de Maria. E aí ele teve a seguinte ideia: olha, nós só devemos entrar com a coroa na almofada para que a família, assim que coroar Nossa Senhora, possa fazer comigo esse ato de amor, que é a consagração. Porque quem coroa uma rainha já está dizendo: eu amo e quero servir. Então, a coroação para nós é uma consagração, né? Os mais jovens aí, né? Você já ouviu falar de princesa e rainha, né? Já, né? Assistindo desenho já, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês de história. Qual era o papel do rei e qual era o papel da rainha no reino? Hã? O que você acha que o rei fazia e o que você acha que a rainha fazia? Difícil, né? Mas eu tô perguntando mais não, porque se eu perguntar para mais velho, eles também não sabem não. Eu tenho. Né? Eu pensei que você ia dizer assim, governar, lógico, governar, né? O rei e a rainha tem que governar o reino, né? Mas cada um tinha um papel na época, que era na época das espadas, né? Já viu espada? Já ouviu falar, né? De espada, sabe o que é uma espada, né? Bom, na época que só se usava espada, né? Cavalos, né? Qual era o papel do rei? O rei governava, ele era o rei, ele era o juiz também, ele que fazia os julgamentos, né? As pessoas iam lá brigar: ó, fulano pegou minha ovelha e tal lugar assim. Aí se tinha prova, ele condenava para cadeia, o chicotado. Naquela época, às vezes não ia para cadeia, mas pagava no chicote, viu? Tinha chicotada lá, no meio da praça, né? Até que tem um rei que ficou famoso como sendo o rei mais justo da terra. O nome dele é São Luís, rei de França, né? Ele era considerado tão justo que quando ele foi fazer uma guerra lá no Líbano, em Jerusalém, ele foi capturado, foi preso pelos muçulmanos. Aí os muçulmanos começaram a brigar lá, dois governantes, para saber quem é que tinha a razão. Aí eles não queriam colocar nenhum juiz deles, porque o juiz deles ia roubar para um lado ou para o outro. Aí chamaram quem? O rei que estava preso. Aí o rei que estava preso por eles foi fazer o julgamento deles, porque eles sabiam que São Luís tinha um voto de nunca mentir. Olha só, hein? Era um rei que jamais mentiu, né? Mas ele tinha um outro papel fundamental, e é aí que ele é escolhido como rei. O que caracterizava o rei? O rei, ele, além de governar o país, ele era chefe militar. Então ele governava o país, ele era juiz e ele era o que também? General. Só que não era o general que ficava atrás de si falando: ó, soldado, vai lutar. Não. Naquela época, o rei tinha que dar o exemplo. Então o primeiro cavalo que saía de frente com o inimigo era o cavalo do rei. Né? E vinha flecha contra ele, vinha um monte de coisa, né? Então ele tinha que dar a sua vida, dar o seu sangue pelos seus súditos. E a rainha? E aqui que vem a parte interessante da história, né? A rainha não ia para a guerra, mas a rainha ficava atrás das tropas, né? E as pessoas que chegavam machucadas, sem braço, cortadas, mas viva ainda, quem fazia o papel de enfermeira e de médica para os soldados feridos na guerra era a rainha. Olha que interessante. Vocês sabiam disso? Isso os professores não contam para vocês na escola, né? Infelizmente, né? Mas a rainha tinha esse papel, né? Vocês já ouviram falar do Hospital Santa Casa de Misericórdia? Não? Já? Foi por causa de uma rainha santa. Era rainha e era santa. Porque o hospital só se fazia em época de guerra. Em época de guerra se montava a tenda da rainha e se acolhia as pessoas. E no normal da vida, no palácio tinha uma sala que uma vez por semana as pessoas iam falar com a rainha para se medicar com a rainha. A rainha que era a médica do povo, que cuidava, que fazia atadura. A rainha e as princesas. Então, eles tinham que se doar pelo povo. O rei se doava dando seu sangue em batalha para proteger o povo. E a rainha se doava na misericórdia para ajudar. Olha como é bonito. Por isso que até hoje a gente olha com a rainha e fica encantado com a rainha. Por quê? Porque a rainha ficou como símbolo da bondade. Né? Toda rainha ela tem esse símbolo de bondade. Né? Teve rainha ruim, mas geralmente a rainha tem esse símbolo bonito, né? Que ela é aquela que acolhe o seu súdito, que protege, né? E esse é o papel da rainha. Tem nós tivemos sabia que nós já tivemos rainha aqui no Brasil, né? Você sabia disso? Né? Teve uma que não chegou a ser rainha, chamada de princesa. Uma que deu liberdade para os escravos. Quem era? A Lei Áurea. Abriu a Lei Áurea, não foi? Isso. E quem é essa? Vamos ver as crianças aí. Princesa. Quem foi que deu a liberdade para os escravos? Princesa Princesa Isabel, né? Mas tem um fato curioso, quando ela era pequenininha, assim, o tamanho dessa menininha, qual a sua idade? 8 anos?
8 anos. Ela tinha mais essa fase. E ela entrou dentro da carruagem, assim, com o pai dela, aqui no Brasil, né? Ela pequenininha com você. E o povo tudo aclamando, né? Olha o rei, olha a rainha, ela é a princesa, né? Todo mundo gostava de ver a princesinha Isabel. Aí ela olhou pro pai dela e falou: papai, esse aqui é o nosso povo brasileiro, né? E o pai dela disse assim: não, minha filha, você é que é do povo. Você que pertence a eles. E você tem que lutar por eles, né? E aí quando ela cresceu, ela pensou assim: bom, se eu sou do povo, o povo é quem? É todo mundo. É o índio, o branco e o negro. Então como é que tem escravidão? Então não pode ter escravidão. Então aí ela resolveu fazer o quê? A liberdade dos escravos. Uma coisa que ninguém sabe também é que o conselheiro dela falou assim: se a senhora assinar essa lei, a senhora vai perder o trono. E foi mesmo que aconteceu. Né? A senhora vai perder o trono. Ela disse assim: eu prefiro perder 1000 tronos do que continuar a escravidão no Brasil. Né? E por isso e outras, ela é candidata a santa lá no Vaticano. Né? Ela está em processo de beatificação. Porque ela entendia que o papel dela era ajudar o povo dela. Era amar o povo dela como igual, como irmão. Né? E o papel da rainha é esse. Agora, se isso é com a rainha da terra, imagina com a rainha que Deus colocou como nossa mãe e nossa rainha. Porque quando ela foi assunta ao céu de corpo e alma, Deus coroou ela como rainha do céu e da terra. E ela tem esse papel. Quando os filhos estão machucados por causa das batalhas da vida, né? A gente fica machucado, às vezes, não fisicamente, mas fica machucado no coração, fica machucado nos nervos, né? Vem o quê? Nossa Senhora. Por isso que ela disse àquelas 3 crianças, Lúcia, Jacinto e Francisco: meu imaculado coração será o teu refúgio. Né? Então aquela Santa Casa que eu falei agora há pouco, Santa Casa de Misericórdia, foi porque teve uma rainha santa que disse o seguinte: olha, não é para ter só de vez em quando o hospital, é para ter um hospital sempre para acolher os pobres. E aí ela fez a Santa Casa de Misericórdia, queriam colocar o nome dela, disse: não, meu nome não, porque eu quero uma casa que seja santa para ajudar os pobres. Por isso que é Santa Casa de Misericórdia, né? Porque para ajudar as pessoas mais desfalecidas. Esse é o papel da rainha. E Nossa Senhora, como rainha, porque Nossa Senhora era rainha mesmo, ela é rainha porque ela nasceu de uma família de reis, que é da casa de Davi, portanto Nossa Senhora era princesa mesmo, né? Só que na época que ela nasceu, ela não podia assumir o papel de rainha, porque os romanos não deixavam, era proibido. Então ela tinha que ficar oculta, escondida, não podia revelar o título, mas quem conhecia a família de Nossa Senhora sabia que ela era da rainha, ela era da família de príncipes, ela era princesa mesmo, com direito ao trono, inclusive, né? São José também, então ela era rainha de sangue mesmo, né? Aqui da terra, né? Mas sobretudo Deus quis colocá-la como rainha sobrenatural, a rainha da graça. Por isso São Bernardo de Claraval dizia o seguinte: vocês gravem, vocês, né, mais novos aí, ó, grave isso no seu coração, né? Deus reuniu todas as águas do mundo e chamou-as mar. Depois ele pegou todas as suas graças, reuniu todas as graças e chamou Maria. Para que ela seja a rainha tesoureira de todas as suas graças. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Que coroando Nossa Senhora, nós estamos dizendo: vinde, minha mãe, confortar o nosso coração. Vinde, minha mãe, fazer essa tenda de misericórdia dentro do meu coração para curar os males que tem no meu coração. São males, às vezes, espirituais, são males de dificuldade da vida, mas está aqui aquela que é a mãe de misericórdia, aquela que é Nossa Senhora da saúde e dos remédios, que traz o remédio espiritual, traz a saúde de todos os males que possa acontecer no nosso mundo. E foi por isso que ela apareceu em Fátima, Portugal, para dizer: olha, Deus quer que vocês se sirvam do meu imaculado coração. Eu estou aqui para ajudar. Não tenhas medo, nós vamos junto. Vai ter dias difíceis? Vai. Por quê? Por causa de Deus? Não, por causa dos pecados dos homens. Nossa Senhora falou: o mundo está do jeito que está por causa dos pecados dos homens. Para consertar, precisa o quê? De uma conversão. Né? Então ela falou: a fome e a guerra vêm por causa dos pecados da humanidade. Mas para consertar isso, é preciso que cada um de nós queira uma mudança interna. Como é que começa essa mudança? Primeiro de tudo, a oração. Por isso que nós só pediu o quê? Para rezar o terço. Todos os? No mês de? Não, todos mesmo. Até a senhora caiu nessa. A senhora já participou comigo, ainda caiu? Não acredito. Né? Todos os dias, né? Rezar o terço. Porque o terço é o alicerce. Que a oração alimenta em nós três coisas fabulosas: a fé, a esperança e a caridade. A fé remove montanhas. A esperança nos dá ânimo para continuar vivo, para lidar com as dificuldades do mundo. A esperança do céu, da vitória. E a caridade é o amor a Deus. É aquele amor que nós temos a Deus, e por amor a Deus a gente tem amor ao
próximo, né? Até a palavra caridade, do grego para o português, quer dizer, sabe o quê? Calor, fervor, aquilo que esquenta, né? Tem até o ditado, né? Não existe oração sem caridade, né? Exatamente. Não adianta você orar tanto se você não tiver um coração puro para ajudar o próximo, né? Exatamente, mas tá ligado uma coisa a outra. Agora, sem oração não existe caridade. Exatamente. E caridade sem oração também não existe. É como se você falasse, olha, eu vou botar aqui um passarinho para voar, mas vou cortar uma asa dele. Vai voar? Não. Não. Precisa das duas asas, né, para voar. Né? Então, a caridade e a oração sempre estão juntas. E a caridade o quê? É o amor a Deus, né? Então, tudo que a gente faz é amor a Deus. A melhor maneira de expressar esse amor a Deus é obedecendo Nossa Senhora. Fazendo o quê? A sua consagração. É o que nós vamos fazer agora, coroando Nossa Senhora. Então, convido aqui a sorteada.